Agora, viu, gente, nós vamos chamar um VT maravilhoso de Mãe para Mãe com a Joana Cruz, dando dicas de alimentos para o bebê. Vamos lá? Vai, Joana! Aí, a refeição é um dos momentos mais esperados do dia. No refeitório desta creche, difícil ver uma criança que não gosta de comer. Ah, se todas fossem assim! Para muitas crianças, a hora de se alimentar é um tormento. Tudo começa quando a mulher para de amamentar, geralmente entre o 4º e o 6º mês de vida do bebê. Nessa fase, chega uma nova preocupação na vida das mamães. Será que o meu filho vai aceitar os novos alimentos? Eu conversei com uma nutricionista que deu dicas valiosas. A principal delas é nunca deixar de oferecer aquele alimento que você considera importante, mesmo que a criança recuse. Vai chegar a hora em que ela vai aceitar. Lembrando sempre que se a criança não quiser, não significa que ela não goste. Naquele momento ela não quis. Então você pode esperar e ofertar novamente. Nós mesmos adultos, muitas vezes, não gostamos daquele alimento naquele dia, ou não estamos a fim de comer. Só que nós temos a liberdade de dizer, não gosto. A criança não tem. Então naquele momento ela pode não estar a fim. Mas isso não significa que ela não goste. Não significa que a mãe não precisa ou não deve ofertar novamente. Então tem que haver um incentivo, incentivar fruta, verdura. A mãe também precisa mostrar que gosta daquilo, dar o exemplo. A mãe precisa ser o espelho. Outra preocupação que muitas mães têm é ele ainda mama e se alimenta. Como eu devo proceder? Se a criança ainda mama, a gente deve ofertar 3 vezes durante o dia opções de alimentos complementares. Uma frutinha, uma papinha, certo? Se a criança não se alimenta mais da mama, a gente oferece 5 vezes ao dia, até 6 vezes ao dia. Outra dica fundamental é com relação ao ambiente onde a criança se alimenta e aos horários. Tem que haver uma rotina. A gente tenta procurar fazer que aquele ambiente fique calmo, fique tranquilo, para incentivar a criança naquele ato específico, certo? Tenta também estimular os horários, fazer com que a criança saiba que naquele momento ele vai almoçar. Não é momento de correr, não é momento de brincar. Televisão é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a mãe usa o artifício da televisão para alimentar, porque a criança está só assistindo filme e comendo, e muitas vezes isso é prejudicial para o futuro, porque a criança tanto a criança como o adulto, ela precisa de mastigar, do ato de mastigar para dar saciedade, para a gente entender que a gente está saciado. E muitas vezes o próprio adulto está em frente à televisão, consome, não percebe o quanto consumiu. E às vezes come mais do que aguenta, mais do que precisa, e isso acontece com criança. E isso desde o início. Então assim, evitar a criança frente à televisão, evitar uma coisa que é muito importante, com a recompensa. Coma isso aqui que você vai ter o docinho, come isso aqui que você vai ter a geleia, chocolate. Evitar, para a criança não associar aquele momento do almoço, um exemplo, o almoço a uma recompensa. Então eu vou comer só porque eu vou ter a recompensa. Não, a criança tem que saber diferenciar lanche da manhã, almoço, jantar, e isso faz parte da rotina, parte do ambiente. De preferência, sentar mãe e pai junto, fazer realmente um ambiente familiar, um ambiente de um horário específico para aquele momento. A Carol já tem 2 filhos, o Pedro, de 3 anos, e a Júlia, de 5 meses, que ainda se alimenta exclusivamente do leite materno. Mas daqui a alguns dias, ela vai começar a tomar sucos, comer papinhas de frutas e legumes. E a experiência com o primeiro filho vai ajudar com certeza. Como é que foi essa etapa, Carol? Super difícil. Ele não queria aceitar bico de mamadeira, ele só queria mamar. E aí, assim, foi quase exclusivo até os 8, porque entre os 7 e o 8º mês foi super difícil para ele introduzir fruta, papinha, mas aí a partir dos 8 meses ele pegou direitinho. Ele nunca quis nada triturado, ele sempre foi de pedaço, um macarrãozinho inteiro.
a frutinha raspada. Nunca passei nada no liquidificador, sabe, pra ele. Mas aí, no 8º mês, ele já pegou e até hoje ele come super bem, já esqueceu do peito, nem quer mais. Como o primeiro filho a gente sempre tem mais medo, eu não insistia muito na comida. E agora eu pretendo insistir mais com a Júlia, porque eu sei que ele tem muita restrição a frutas e verduras. E porque a gente não insiste, fica com pena. E com ela eu já quero fazer um pouco diferente, para que ela prove outros alimentos antes que ele provou, para ter um paladar mais diversificado. E o que você diria para as mães, então, também, que estão nessa fase exatamente do 6º mês, para largar o peito? Primeiro, paciência. Muita paciência, porque eles vão chorar, Pedro passou 3 noites chorando, que queria o peito, mas aí você tem que insistir, tem que conversar, que não vai dar mais, que a mamãe não pode, que ele tem que comer outras coisas, e aí com o tempo ele se adapta, fica tranquilo, é só paciência, porque a gente chorou uma vez, aí se desespera, a gente dá de novo, mas tem que persistir. Depois de muita paciência, hoje o Pedro tem um cardápio rico e variado. Hoje o Pedro tá com 3 anos, né? O que ele come no dia a dia, Carol? Ele toma mingau de manhã e uma à noite. Mas ele usa mamadeira? Usa mamadeira. Ele toma um de manhã quando acorda e uma à noite para dormir. E durante o dia ele come, almoça direitinho, ele janta, comida salgada, tem uns lanches, biscoito, suco, uma fruta. O lanche, ele gosta de banana, a única fruta que ele aceita bem, mas aí, não, eu corto em rodela e aí ele come sozinho com um garfinho. Come, e aí ele lancha suco, ele adora suco de todas as frutas, aí eu sempre faço. E no almoço, comida mesmo, normal que a gente faz em casa, carne, macarrão, purê de batata, ele aceita super bem. E lanchinho, assim, quando vocês estão no shopping, por exemplo, ele come hambúrguer, pizza? Não, ele não come, ele tem uma restrição muito grande em provar comida nova, e esse, sim, pão, sanduíche, ele não agrada. Ele já provou pizza, mas também não... Aí quando a gente sai, a gente sempre procura um macarrão, uma massa, lasanha, assim, que eu sei que ele vai gostar mais.